9 de maio, 9 de maio de 2022. Nós também vamos falar para o YouTube, depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube. Então quero agradecer você que está aí, prestigiando essa live, hoje com resolução de questões da OAB, de primeira fase em Direito do Trabalho. Selecionei 5 questões da última prova, que é o exame 34, conforme está aí na sua tela, para que a gente possa resolver juntos, tá? Com a fundamentação e indicação da alternativa correta, explicando também as demais alternativas. Se você conhece alguém que vai prestar o OAB, tanto primeira como segunda fase em Direito do Trabalho, compartilhe esse link, avise que nós estamos fazendo uma live hoje para resolver questões, para explicar o direito do trabalho, né, por meio de questões da própria OAB, né? Se você vai prestar OAB, nada mais importante que você responda questões de OAB, tá bem? Então, seria muito importante para a nossa divulgação que você chamasse, que você convidasse pessoas que estão interessadas nessa temática. E o que nós vamos ver hoje aqui, por meio de resolução de questões, não se aplica só para o exame de OAB. É lógico, a prova de OAB é feita pela Fundação Getúlio Vargas, me desculpem, mas também se aplica, o ensinamento se aplica aos concursos de tribunal, como por exemplo o TRT do Rio Grande do Sul, este sim feito pela Fundação Carlos Chagas. O conteúdo aprendido aqui pode ser utilizado em outras provas, como no próprio concurso de TRT. Então não é uma live de resolução de questões apenas de OAB, é principalmente para a OAB, mas o conteúdo pode ser usado em outras provas de concurso. Tá legal? Então vamos lá. Já temos aqui as pessoas na sala, vamos dar início à nossa live de resolução de questões. Eu vou virar ele para o lado porque eu vou ler no computador, que fica um pouco maior, um pouco mais fácil para mim. Tá? Então vamos lá. A questão de número 70 da prova 34 do exame da OAB diz o seguinte: Rita trabalha desde a contratação das 22 às 5 horas como recepcionista em um hospital. Então veja, o examinador já te deu aí um horário das 22 às 5 horas. Então você presta atenção nisso. Tendo surgido uma vaga no horário diurno, então, olha só, tendo surgido uma vaga no horário diurno, a empresa pretende transferir Rita para o horário diurno. Diante disso, de acordo com o entendimento consolidado da jurisprudência do TST, assinale a alternativa correta. Então veja, primeiro que o examinador quer que você conheça a jurisprudência do TST. E o que são as jurisprudências do TST na área trabalhista para exame da OAB e concurso público? São as súmulas e as orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. Então essa questão se baseia numa súmula ou OJ do Tribunal Superior do Trabalho. E qual é a temática aí? Ora, a temática aí é o trabalho noturno do empregado urbano. Que a partir do momento que ele te deu como horário 22 horas de um dia a 5 horas do outro dia, ele deixou claro para você que a questão quer o conhecimento sobre o horário noturno. O horário noturno na CLT está previsto ali no artigo 73 da CLT, que fala que é aquele compreendido das 22 horas de um dia até as 5 horas de outro dia para o urbano. Lembrando que para o rural os horários são diferentes, tá? Sendo que para o urbano está estabelecido no 73 da CLT. Ainda na CLT, nós temos que para o urbano a hora noturna é reduzida de 52 minutos e 30 segundos. O mesmo não acontece para o rural, que tem hora cheia de 1 hora. Qual é o horário noturno do rural? Da agricultura vai das 21 às 5 horas do outro dia, note, das 21 às 5 horas de outro dia, e da pecuária vai das 20 horas de um dia às 4 horas de outro dia. Então esse é o panorama do horário noturno, tanto do urbano como rural. Lembrando que a questão aí cobrou conhecimento do horário noturno do urbano, das 22 às 5. O empregador dela, surgiu uma vaga
no período diurno e o empregador dela quer transferir a Rita para o horário diurno. E aí ele vem perguntando com base na jurisprudência do TST. A alteração do turno de trabalho do empregado é vedada, é proibida, pois implica redução remuneratória pela perda do respectivo adicional? Bom, aí nós temos que entender o seguinte: quando o empregado trabalha em período noturno, ele recebe um adicional noturno, que é um plus, que é um ganho a mais na remuneração dele, no salário dele. A esse plus, a esse acréscimo, nós damos o nome de adicional noturno. Lembra que quando ele também trabalha, existem outros tipos de adicionais, como por exemplo, quando ele trabalha em condições insalubres, ele recebe o adicional de insalubridade. Quando ele trabalha em condições perigosas, ele recebe o adicional de periculosidade. Os adicionais são uma forma de salário condição, ou seja, o empregado só recebe quando ele está naquela condição específica de trabalho. Se ele está naquela condição, ele recebe o adicional. Se ele não estiver naquela condição, ele perde o direito ao adicional. Ou seja, o adicional é computado para todos os efeitos remuneratórios, mas ele não se incorpora no salário do empregado definitivamente. Então, se ele deixar de trabalhar no período noturno e passar a trabalhar no período diurno, ele vai perder o direito ao adicional. Então, quando a alternativa fala que é vedada a alteração para o período diurno, pois ele vai perder, vai ter uma redução remuneratória, está errada. Alternativa B. A alteração do turno noturno para o diurno é lícita, mesmo com a supressão do adicional noturno. Essa alternativa está correta, porque ela está conforme a súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula 265 fala que se o empregado for transferido do período diurno do período noturno para o período diurno, ele perde o direito ao adicional que não se incorpora definitivamente ao salário. Repito, súmula 265. E o próprio exame da OAB cobrou o que? O conhecimento sumulado, o conhecimento da súmula do tribunal. Então, neste caso especificamente, nós temos aí a súmula 265 que diz: a transferência do período noturno para o período diurno implica a perda do adicional. Tá? Então, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos continuar aqui. Ó. A alteração de turno depende do poder diretivo do empregador, até aí tudo bem, mas o adicional noturno não pode ser suprimido. Aí ficou errado. A primeira parte da alternativa está correta. A transferência do período noturno para o diurno depende sim do direito, do poder diretivo do empregador. Tá? Mas o adicional, caso ele venha a ser transferido para o período diurno, pode ser suprimido conforme já visto, súmula 265 do TST. Alternativa B, a alteração do turno de trabalho será lícita desde que haja incorporação definitiva do adicional ao salário de Rita. Não, nesse caso não, pois nós vimos que a própria súmula 265 fala que não há incorporação definitiva e se ele for transferido do período noturno para o período diurno, implica a perda do adicional. Muito bem, neste caso, então, vimos que a resposta correta é a letra B de bola. Vamos trocar aqui a tela, vamos escolher aqui uma outra questão que eu separei aqui. Vamos ver qual vai ser agora. Bom, questão 71. Vamos lá? Vamos ver como é que estão aqui, como é que está o pessoal do YouTube também, né? Vamos aqui para a tela do YouTube. Muito bem. E a gente quem faz ao vivo é assim, né? Bate escanteio e cabeceio ao mesmo tempo. Essa questão número 71 também é uma questão de direito do trabalho. Normalmente na prova da OAB caem 10 questões de direito do trabalho e processo do trabalho juntos. Então, 10 para as duas matérias, direito do trabalho e processo do trabalho. Normalmente a OAB põe as 5 primeiras de direito do trabalho e as 5 últimas de processo do trabalho. Então vamos para essa questão. Vou ajeitar aqui o Júlia,
é analista de sistemas de uma empresa de tecnologia e solicitou ao empregador trabalhar remotamente. Então preste bastante atenção. É uma pergunta sobre teletrabalho, assunto que foi inserido expressamente na CLT por meio da reforma trabalhista. Isso está lá no capítulo 2A da CLT, tá? E vai dos artigos 75A até 75E da CLT. Então, teletrabalho é assunto novo e a prova do OAB vem sistematicamente cobrando a reforma trabalhista nas suas provas. Então, não pode deixar de estudar a letra seca da lei pós-reforma trabalhista. Continuando a questão. Sobre a pretensão de Júlia, observados os termos da CLT, então aqui ela está cobrando exatamente a CLT, responda a correta. A. O teletrabalho só pode ser assim considerado se a prestação de serviços for totalmente fora das dependências da empresa. Essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque o artigo 75B da CLT fala que é teletrabalho aquele que seja prestado, prestem atenção, preponderantemente fora das dependências da empresa. E não totalmente fora. Preponderantemente fora e não totalmente. Então a expressão totalmente aí da alternativa A ficou o quê? Ficou incorreta. Legal? Alternativa B. O ajuste entre Júlia e seu empregador poderá ser tácito, assim como ocorre com o próprio contrato de trabalho. Isso também está errado. Por quê? Porque no artigo 75C da CLT, diz claramente que o ajuste de teletrabalho tem que constar expressamente em contrato. Então, quando a CLT diz que tem que constar expressamente em contrato, ela deixou claro que isso precisa ser o quê? Expresso, precisa estar escrito. Muito embora o próprio contrato de trabalho possa ser verbal, e aí no caso a alternativa na parte final esteja correto, em se tratando de teletrabalho, o ajuste precisa estar o quê? Expresso, ou seja, escrito. Então a letra B também está incorreta. C. O computador e as demais utilidades que se fizerem necessárias para o trabalho remoto de Júlia não integrarão a sua remuneração? Perfeito, isso está correto. Por quê? Porque lá no artigo 75D de dado, parágrafo único, claramente a CLT diz que as utilidades referentes, ao trabalho, ao teletrabalho, ao trabalho remoto, que sejam porventura fornecidas pelo empregador, não integrarão a remuneração do empregado para nenhum fim. A lei foi bem ao andar nesse sentido, porque é uma forma de estimular o empregador a fornecer essas utilidades necessárias ao teletrabalho. Então, por exemplo, aquele empregado, pegue o caso da questão aí, ela trabalha como analista de sistemas de uma empresa. Então, vamos imaginar de uma empresa de tecnologia. Então, vamos imaginar que o empregador tenha montado um home office para ela em casa. Então, o empregador forneceu modem de internet, forneceu computador, forneceu notebook, forneceu impressora, enfim, equipamentos que ela precisa usar para o trabalho. Neste caso, evidentemente que esses equipamentos têm um custo, né? Neste caso, a CLT diz expressamente que estas utilidades não são consideradas salário, não integram a remuneração do empregado para nenhum fim. Repito, isso é um estímulo para que o empregador forneça determinadas utilidades e amanhã ou depois não seja cobrado isso na justiça como salário. Então a alternativa C de Cebola está correta. E a letra D, o ajuste entre as partes para o trabalho remoto deverá ser por mútuo consentimento, assim como o retorno ao trabalho presencial. Muito cuidado aí, porque essa disposição na CLT ela é um pouco confusa. Quando o empregado está trabalhando presencialmente e o deslocamento dele para o teletrabalho,
isso precisa sim ser feito por mútuo consentimento. Então veja, ele está de forma presencial e vai haver o deslocamento para o trabalho remoto. Aí sim precisa ser feito de forma por mútuo acordo. No entanto, prestem atenção, quando é determinação do empregador para que ele saia do teletrabalho e volte para o trabalho presencial, isso pode ser por determinação unilateral do empregador. Isso está na CLT, está no 75, C de cebola, parágrafo 2º, que diz: o retorno do teletrabalho para o presencial poderá ser feito por determinação do empregador. E ainda a CLT estabelece um prazo aí mínimo de 15 dias para que seja feita essa transição. Tá? Então, quando ele fala assim como o retorno ao trabalho presencial, ficou errado. Tá bem? Então, a questão 71, a resposta correta é a C de cebola. Beleza? Vamos para a próxima aí. Vamos trocar essa tela aqui. Vem comigo, vamos colocar uma outra questãozinha bacana. Aí, questão 72, na tela já. Vamos mudar aqui no meu PowerPoint também, senão eu me perco. Lembrando que eu estou gravando ao mesmo tempo para colocar no YouTube, que vocês possam assistir lá, dar um seu joinha lá, divulgar mais o canal do Prof. Marlon Murari, para que a gente tenha bastante conteúdo atual lá, tá? Vamos nessa questão 72, mais uma questão de direito do trabalho. E essa questão é uma questão muito recente, porque ela foi buscar uma lei que alterou a CLT, eu já te explico. Milton possui uma fábrica de massas que conta com 23 empregados. Em fevereiro de 2021, nota, essa informação é importante, 23 empregados. Em fevereiro de 2021, Milton conversou individualmente com cada empregado e propôs, para trazer maior agilidade, que dali em diante cada qual passasse a marcar ponto por exceção, ou seja, só marcaria eventual hora extra realizada. Então, se você não sabe, a questão já te explicou o conceito de ponto por exceção, que eu vou retomar daqui a pouco. Se você não conhece, nós vamos explicar agora. E já anote, já grave aí esse conteúdo para você ter depois. Assim, caso a jornada fosse cumprida dentro das 8 horas diárias, não haveria necessidade de marcação do ponto. Diante da concordância, foi feito um termo individual para cada empregado que foi assinado. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o disposto na CLT, assinale a alternativa correta. Bom, então o que é o ponto, o controle de ponto, o registro de ponto por exceção? Como o próprio nome diz, por exceção, é aquele registro de ponto que o empregado só precisa anotar aquilo que for exceção. Então, se ele trabalhar normalmente das 8 às 18, com 2 horas de intervalo, e todo dia for tudo bonitinho dessa maneira, ele não precisa marcar o ponto. Ele só vai marcar o ponto naquele dia em que o horário de trabalho foi excepcional, por isso que chama exceção. Então, se um dia ele saiu mais tarde, naquele dia ele vai lá e registra o ponto. Se aquele dia o intervalo de alimentação, de repouso e alimentação, foi menor, a esse dia ele registra o ponto. Há uma controvérsia doutrinária se isso é permitido, se não é, se isso é legal, se não é. No entanto, e aí é que está a grande importância, o registro de ponto por exceção hoje foi inserido na CLT e consta expressamente na CLT esta possibilidade. Está onde? Anota aí. Está no artigo 74, parágrafo 4º da CLT, que diz sobre a possibilidade do registro de ponto por exceção, dizendo com todas as letras: fica permitida a utilização do registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, que é o caso da questão, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. E esse parágrafo 4º foi, do 74, foi inserido na CLT pela Lei
13874 de 2019, 13874 de 2019, que ficou conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. Então, olha a atualidade dessa questão. Então, hoje o registro de ponto é permitido pela CLT, repito, parágrafo 4º do artigo 74, né? E pode ser estabelecido por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa que diz o seguinte, ó, vamos lá. O acordo é inválido porque somente poderia ser feito por norma coletiva e não individual? Está errado. Acabei de ler que pode ser individual. O acordo é válido porque o registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho pode ser feito por meio de acordo individual? Sim. É a letra B de bola. A alteração para ter validade depende de homologação do Poder Judiciário? Não, não está escrito isso na CLT e a questão diz de acordo com a CLT. E D de dado, para o acerto da marcação por exceção é obrigatória a criação de uma comissão de empregados. Eu nem vou terminar porque isso está errado, tá? Em tempo, é bom que vocês saibam que há uma discussão sobre a inconstitucionalidade da lei, né, desse dispositivo por exceção, que aguarda julgamento no STF. Então, para todos os efeitos, é essa a resposta no momento. Caso o STF venha a declarar isso, essa lei, que seria o dispositivo na CLT, inconstitucional, a gente volta aqui para debater esse assunto, tá? Tanto no dia do julgamento como para outras provas. Legal? Questão atualizadíssima. Note, nós temos várias questões, nós estamos na terceira questão, e estamos falando ainda de jornada. Então, eu tenho 3 questões que cobraram na prova o tema jornada. Um único tema em 3 questões. Vamos continuar? Vamos trocar essa telinha aqui, vamos para outra. Interaja aí, pessoal, pergunte alguma coisa, caso você tenha dúvida. Tá? Vamos para essa questão, que é a questão 73. Deixa eu trocar aqui o meu slide. Ou dizia ali, quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos para a questão 73 do meu slide. Muito bem. Aí, agora sim. Por incrível que pareça, eu tenho mais uma questão de jornada. Vamos lá? Determinada sociedade empresária propôs, em 2022, a um grupo de candidatos a emprego, um contrato de trabalho. Veja, em 2022, deixou clara a data, você tem que prestar atenção. Um contrato de trabalho no qual a duração máxima seria de 30 horas semanais, sem a possibilidade de hora extra. Como alternativa, propôs um contrato com duração de 26 horas semanais, com a possibilidade de, no máximo, 6 horas extras semanais. Um dos candidatos consultou você, na qualidade de advogado, sobre contratos de trabalho oferecidos. Assinale a opção que apresenta corretamente sua resposta. Veja bem, quando você, eu espero muito, né, assistiu essas aulas, assistiu as lives, foi lá no YouTube buscar o conteúdo, estudou no curso que você escolheu, está lendo a CLT. Então eu espero muito que quando você se depara, ou se deparar, ou tenha se deparado com uma questão dessa, automaticamente tenha te vindo à cabeça o quê? A jornada de trabalho em tempo parcial. Tempo parcial. Né? Que é justamente o que essa questão cobra. O tempo parcial também, ou melhor, a jornada de trabalho em tempo parcial também foi alterada pela reforma trabalhista. Né? Foi profundamente alterada, podemos dizer assim. E ela consta lá no artigo 58A da CLT, né? Entre outros ali, o 58A e seus incisos e parágrafos. E já no caput do artigo 58A da CLT, você tem a definição de trabalho a tempo parcial, que é aquele que não exceda, presta atenção, não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras, ou ainda
26 horas semanais com até 6 horas extras por semana, que é justamente o que o enunciado da questão está te dizendo. Então, o que o enunciado escreveu aí está o quê? Está correto. E aí o candidato ao emprego te procurou como advogado, você tem que responder o quê? Ora, senhor, o que a empresa te oferece é uma modalidade de trabalho em regime de tempo parcial, que está prevista na CLT, no artigo 58A, 58A da CLT, e o senhor pode escolher entre 30 horas semanais sem hora extra ou 26 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras por semana. É isso que você tem que responder. Vamos achar a resposta? Vamos lá. Os dois casos, letra A. Os dois casos apresentam contratos de trabalho em regime de tempo parcial? Matou. Essa daí. A alternativa A é a correta. As duas hipóteses representam o sistema chamado regime de trabalho a tempo parcial, a jornada de tempo parcial. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A de amigo, de amizade, a de amandita também, aquela bolachinha top. Letra B. No primeiro caso, trata-se de trabalho em regime de tempo parcial. No segundo, trata-se de contrato de trabalho comum. Não, está errado. C. Os dois casos não são contratos em regime de tempo parcial. Já está errado. D. Não se trata de contrato por tempo parcial, pois, na hipótese, admite-se tempo inferior ao limite máximo. Já foi errado aí. Então, a alternativa correta, alternativa A, e mais uma questão envolvendo jornada de trabalho. Legal? Vamos para a nossa última questão de hoje da nossa live. São 5. Serão 5 questões nas lives para não ficar muito cansativo e a gente ter sempre tempo de debater e de discutir. Vamos lá? Vamos pegar a nossa última questão. Questão 74, que diz o seguinte, deixa eu preparar meu material aqui. Questão 74, que vem falar para nós o quê? Questão 74 vem dizer o seguinte: Eduarda é auditora contábil e trabalha na sociedade empresarial Calculadora Certa Limitada, exercendo sua atividade junto aos vários clientes do seu empregador. Por necessidade do serviço, prestem atenção, necessidade do serviço, e tendo em vista a previsão expressa do seu contrato, Eduarda será transferida por 4 meses para um distante estado da federação, pois realizará a auditoria física no maior cliente do seu empregador. Considerando essa situação e os termos da CLT, assinale a correta. Essa questão, meus caros, essa questão não é de jornada. Essa é uma questão de alteração contratual, de alteração do contrato de trabalho do empregado, no que se refere à alteração de local de prestação de serviço. Especificamente uma questão de transferência. Tá? Lá no artigo 468 da CLT, estão as regras no que se refere à alteração de contrato de trabalho. E como isso funciona? Artigo 468. Em regra, os contratos de trabalho não podem ser alterados. Em regra, os contratos de trabalho não podem ser alterados. Mas a exceção? A exceção é a seguinte: os contratos poderão ser alterados se houver mútuo consentimento, ou seja, tanto o empregado como o empregador consentirem e não, dessa alteração não resultar prejuízo ao empregado. Então são duas condições para que possa mudar um contrato de trabalho: mútuo consentimento e não prejuízo ao empregado. Por sua vez, lá no 469, artigo 469 da CLT, vem falando claramente sobre a questão da transferência do empregado. E o 469 diz assim: ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar o contrato, não se considerando
transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do domicílio. Ou seja, no 469 caput, a CLT diz claramente que prevalece a regra. O empregador não pode mudar, transferir o empregado, mudar o local de trabalho dele sem a sua anuência. Beleza. Agora, aí tem 2 parágrafos, parágrafo 1º e 2º, e aí nós vamos para o parágrafo 3º. Veja bem, em caso de necessidade de serviço, e a questão falou em necessidade de serviço ali, pode olhar o enunciado, né? O empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar o contrato de trabalho, não obstante as restrições do artigo anterior. Mas, nesse caso... e quais são essas restrições? É aquela que falava em mútuo consentimento e não prejuízo. E continua. Mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, ou seja, um adicional, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade enquanto durar essa situação. Então, veja, o que nós temos aqui no 469 é a questão da alteração de local, ou seja, transferência de empregado. Segue a regra. Não pode transferir sem a anuência do empregado. No entanto, o parágrafo 3º cria uma exceção, dizendo que em caso de necessidade, o empregador poderá transferir o empregado para uma localidade diferente. E neste caso, veja, necessidade, e neste caso, ele terá que pagar um adicional de transferência, né, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade, enquanto durar esta transferência. Então, o que eu tenho que explicar aqui? Eu tenho que explicar para vocês que nós estamos diante aqui de uma pergunta também de adicional de transferência, que é também um salário condição. Como nós falamos do adicional noturno agora há pouco, nós também falamos do adicional de transferência agora, e que é um salário condição. Por quê? Porque o empregado só vai receber o adicional de transferência enquanto durar a transferência. O empregado só recebe o adicional de transferência enquanto durar a transferência. Então, neste caso da questão, ele vai receber o adicional de transferência por 4 meses apenas. Quando a empregada retornar ao local onde ela prestava serviço, ela deixará de receber o adicional de transferência. Inclusive, é bom você que está me assistindo saber que o adicional de transferência só é pago em caso de transferência provisória. Repito, o adicional de transferência somente é pago em casos de transferência provisória. Se a transferência for definitiva ou se tornar definitiva, o empregado também perde o direito ao adicional de transferência. Legal? Feitas essas explicações, vamos lá para as alternativas. A transferência é nula porque o empregado tem expectativa de permanecer em um só local? Não, está errado. A empregada pode ser transferida e receberá um adicional de 10% que será incorporado. Eu tenho 2 erros aí. Primeiro que o adicional não é de 10%, é de pelo menos 25%, nunca inferior a 25%, como diz a CLT. E por ser adicional, ele não vai ser incorporado definitivamente. Ou seja, é um salário condição. Quando ela voltar ao local de origem, ela perde o direito ao adicional de transferência. Ainda, alternativa C. A transferência somente será possível se houver prévia autorização judicial? Não, também não. Lemos o artigo e não vimos nada de prévia autorização judicial neste caso. E D. Eduarda poderá ser transferida e terá direito a um adicional não inferior a 25% sobre seu salário enquanto estiver na outra localidade. Letra D de dado é a alternativa correta, porque está exatamente conforme o artigo 469, parágrafo 3º da CLT.
Então, notem, são 5 questões que nós respondemos, 5 questões do último exame da OAB, que são questões de um nível não tão complexo. O que eu tenho para dizer para vocês, deixa eu parar de compartilhar aqui. Legal. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, as questões da OAB, elas têm primado por serem questões bem atuais, questões bem atualizadas, cobrando leis que alteraram a CLT, emendas constitucionais que alteraram a Constituição, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, normalmente a linha aí de prova é uma linha que cobra mais a lei seca, que você conheça, que você domine mais a lei seca. Então, são 5 questões que nós respondemos, destas 5. 4 se trataram de jornada de trabalho e uma de alteração do contrato de trabalho, mais especificamente de alteração do local de trabalho, ou seja, transferência. Então, para você que está aí começando os seus estudos na OAB, para a primeira fase, que você ainda não tem experiência, eu indico que você compre um Vademecum, que é um livro onde constam todas as leis. Aqui o meu, eu não sei se a câmera pega, acho que a câmera não vai pegar, mas eu tenho um bem aqui. Deixa eu ver onde que ele está, o meu. Tá, não tem problema. Compre um Vademecum bem atual e comece a ler a lei seca, matéria por matéria, tá? Não compre só uma CLT, porque a CLT só vai ter a matéria relativa a direito do trabalho e processo de trabalho, e as legislações correlatas. Faça o quê? Compre um Vademecum e estude as matérias. Leia a Constituição, leia o Código de Processo Civil, dentro daquilo que o edital cobra. Esse estudo é muito eficiente, inclusive, para concursos públicos. A Fundação Carlos Chagas, que monta, que faz, elabora as provas da maioria dos concursos de tribunal, cobra a letra seca da lei, né? Então você já está se preparando também para concursos públicos aí de tribunal, por exemplo. E responda muitas questões. Então hoje nós fizemos 5 questões de nível bacana, de nível acessível, fundamentando, explicando alternativa por alternativa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham anotado aí, e eu vou deixar gravado no Instagram e também vou subir essa live para o YouTube. Legal? Fico à disposição por mais alguns minutos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação, trazer alguma dúvida e principalmente alguma sugestão de assuntos, de pontos que a gente pode explorar em outras lives. Legal? Fico à disposição de todos vocês. Um grande abraço e espero todos vocês na próxima live de segunda. Abraço!